naquele embate que o senhor teve com o Boulos lá, o senhor usou uma tática oriental, né? Deixa o inimigo atacar, fica calmo, esperando. O inimigo usou as forças, aquele Boulos usou as forças, que ele falou, meia dúzia de palavras, derrubou ele. Para nós é uma honra, Joaquim, receber você aqui na nossa cidade. Você que é um grande parceiro do município, que já trouxe várias conquistas para nós. Então, a gente tem um orgulho tremendo de estar perto de você. Cada dia que a gente está perto, e todo esse tempo que eu te conheci, a gente aprende com você, esse ser humano bom. Eu disse lá no Kaique, repito que eu tenho certeza que o seu pai está muito orgulhoso do homem que você tornou, da pessoa que você se tornou. Então, eu acho que é mais do que justa essa homenagem, Paulo. Você está de parabéns, irmão. Você foi muito assertivo nessa homenagem. O Kini já é cidadão cruzeirense por todo o esforço, por todo o trabalho que você se dedica para o Cruzeiro. São poucas pessoas, você é um dos deputados do último ano que mais recurso destinou para a nossa cidade. Então a gente só tem que agradecer todo o cruzeirense aqui, bater palmas para esse grande parceiro aqui da cidade de Cruzeiro. Parabéns, Kim, parabéns, Paulo. Tamo junto, gente. Kim, hoje é uma honra e uma alegria estar aqui ocupando essa mesa e reconhecendo você como cidadão dessa terra. Dizer que você pertence ao nosso município não é simplesmente aprovar uma lei que futuramente poderia ser revogada, não é simplesmente dar uma placa bonita, legal, talvez você deixar no meio dos seus action figures do One Piece, do Dragon Ball, do Naruto, no seu gabinete, mas é simplesmente reconhecer o trabalho que você faz, não somente pelo Brasil, não somente pelo estado de São Paulo, mas pelo município de Cruzeiro. Senhor presidente, Paulo Felipe, meu parceiro, meu Nakama, né, você que também é fã de One Piece, prefeito, Kleber, todos os vereadores, um prazer estar aqui. Quero dizer para cada um de vocês que eu recebo com bastante alegria, né, esse título. E assim trabalhei, né, quando nós fizemos o documentário do Movimento Brasil Livre sobre a Revolução de 32, Cruzeiro foi uma cidade que ganhou destaque merecido em razão da sua história, da participação e da relevância que teve para a Revolução, em que nós saímos perdendo, né, nas armas, mas fomos vitoriosos morais, porque depois da Revolução Constitucionalista, pouco tempo depois, veio de fato uma Constituição e o Cruzeiro desempenhou um papel histórico não só para o estado de São Paulo, mas também para o país. E de hoje, a importância estratégica que Cruzeiro e toda a região do Vale do Paraíba tem para o estado de São Paulo, uma região produtiva, uma das regiões mais produtivas do estado de São Paulo, consequentemente do país, bem localizada, né? Não à toa a gente fala tudo isso e vende tudo isso, prefeito, para a Coca-Cola, para trazer aqui para a cidade, né, no nosso esforço, que tem sido muito grande. A última reunião que eu tive em Brasília foi com a Associação das Bebidas Açucaradas e nós tratamos desse assunto. Não tenho a menor dúvida de que pela necessidade logística, pela necessidade hídrica que a fábrica da Coca-Cola tem, a cidade de Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, é a melhor para recebê-la e a gente está trabalhando para que isso aconteça. A representante da Coca-Cola, primeira mensagem que ela acorda recebendo no dia é do prefeito e ela vai dormir, a última que ela recebe também é do prefeito. Então, eu sou testemunha desse esforço que está sendo feito e só dizer que eu recebo com bastante honra e com bastante humildade esse título. E para finalizar, aproveitando que nós estamos na capital federal de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, da Revolução Constitucionalista de 32, finalizar com a principal frase do nosso hino da Revolução, que é: marchemos cheios de glória, conosco marcha a vitória. Obrigado. O PT está querendo poluir o Brasil e a gente está tentando impedir isso. Vocês estão sabendo que o PT colocou 35% de imposto nas placas solares. O deputado federal Kim Kataguiri foi mais rápido. Estamos inaugurando aqui a fazenda de energia solar aqui, e isso é muito importante, porque a gente está resolvendo um problema da cidade, diminuindo o custo. Porque agora, por causa dessa energia gerada aqui, de 13 a 15 escolas serão atendidas, e a gente vai ter mais ou menos R$500 mil por mês, que não vai ter mais de gasto para a cidade, que eles podem ou investir em outras coisas,
ou eles podem diminuir o imposto. 1.000 milhões por ano. É por ano? Perdão, tá bom. 500 milhões por ano já é alguma coisinha. 500 milhões por ano. Vamos inflacionar o Vamos benefício. inflacionar. E eu falei que a gente tá numa mudança de paradigma aqui, que a gente tem que resolver problemas não gastando mais, mas gastando menos, que é o que o Kim conseguiu fazer aqui. Kim, o que eu queria saber é o seguinte, a gente vai conseguir replicar isso em outros lugares, ou os outros deputados vão ficar, não foi ideia minha, então não vou ajudar. O que você acha? Olha, com a minha experiência, né, com deputados, eu diria que O pessoal vai ser contra. o pessoal vai ser contra só porque é meu, né? Não seria a primeira vez, né? Até a ideia agora Eu lembro que em 2020 a gente teve o debate sobre você poder tirar a sua CNH sem autoescola, e que o PT foi contra na época, porque era meu. Aí agora que tá chegando no ano eleitoral e o Lula precisava de um fôlego na popularidade, ele decidiu, colocou a ideia E tá dizendo que o projeto é e dele. lançar a proposta como dele. Isso. Mas só para reforçar, você falou sobre o PT poluir o Brasil, você teve uma coisa muito mais grave, que foi aprovar um monte de jabuti na medida provisória da energia eólica offshore, para obrigar o Brasil, olha só, a gente estava discutindo gerar energia limpa, eólica, offshore, e o governo conseguiu colocar um jabuti para obrigar a gente a contratar energia carvão, Nossa. para beneficiar a serem compradas carteiras de usina de carvão dos irmãos Wesley e Wesley Batista. Então, assim... Quem poderia imaginar? É bastante complicado o momento que a gente vive, mas a gente faz tudo que pode e dá o nosso máximo para pelo menos colocar um freio de mão no retrocesso. Perfeito. Ô, Kim, parabéns aí pelo seu feito aqui, viu? Tamo Obrigado. junto, rumo ao governo de São Paulo? Vamos ver, vamos ver. Tá certo. Valeu, gente. Foi rápido, hein? Porque eu vim em poucos meses e Eu falei não que tinha você nenhuma veio aqui placa. semana seguinte, tinha maquinário aqui. Lembra que eu comentei que você... Lembro. Esse aqui, ó. Entra num corredor desse. Se eu não me engano, 270 placas, mais ou menos. Tá, um desse aí. 270 placas. Já pagaram, a prefeitura já pagou um inversor da EDP, já vai trocar, praticamente mês de fevereiro já começa a gerar energia. O pessoal fala das emendas PIX secretas, aí ó, o segredo aqui, ó. Ó o tamanho do segredo. O que você mandou em um ano vai gerar 15, 20 vezes mais nos próximos 30 anos. Muito bom. Muito bom. E a segunda vai ser lá, eu já falei pro Dama reservar a agenda do ano que vem para inaugurar lá em cima. Lá em cima, lá? Aqui em cima, vamos fazer um de acesso aqui, ó, e vamos colocar as placas em cima, que lá é da prefeitura também. Agora vamos passar a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro, o vereador Paulo Felipe. Boa tarde, Paulo. Quando eu fui ver o Floyd, eu me lembro do seu primeiro discurso na Câmara dos Deputados, quando você fala na gravata, que você ganhou a gravata, estava discursando, todo emocionado. Ali eu vi uma pessoa que tem valores de família. Ali eu vi uma pessoa que simboliza aquilo que é time, aquilo que é grupo e aquilo que é família. E quando você me convidou para entrar no NBL lá, você me disse, aqui nós somos um grupo, aqui nós somos um time, aqui nós somos uma família. Se um apanha, todo mundo apanha. Se um bate, todo mundo bate. E às vezes eu levo muitas séries também, né, prefeito? Então, obrigado por toda a sua força. Eu tenho certeza que essa usina de energia solar, como o nome do seu pai, representa muito por ser imigrante, por ser o nosso país trazer essa característica de imigrantes, principalmente no estado de São Paulo, alguém investiu e acreditou no estado de São Paulo, e principalmente por ser em Cruzeiro, capital da Revolução de 32, a última trincheira da nossa guerra, simbolizando de que o estado de São Paulo tem jeito, de que o estado de São Paulo pode crescer, que o estado de São Paulo pode evoluir. E tudo isso vai acontecer na vanguarda do estado de São Paulo, que é a cidade de Cruzeiro. Nós não somos pessoas de abaixar a cabeça. Nós, cruzeirenses, nós não abaixamos a cabeça. Nós erguemos a nossa cabeça e nós enfrentamos o que tem que enfrentar para ser o que é certo. E essa usina de energia solar é uma virada de página na nossa cidade de Cruzeiro. E agora a gente vai passar a palavra ao nosso deputado federal, Kim Kataguiri. Oi, Kim. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou tentar ser bem breve, porque se eu que sou político não gosto de discurso de político, imagina vocês.
Eu quero dizer para vocês primeiro, né, a honra e parabenizar o trabalho do prefeito, parabenizar o trabalho do presidente da Câmara, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades, todos os vereadores presentes, dizer que é importante para a cidade ter um investimento em educação recorrente. Muitas vezes a gente inaugura uma escola, inaugura um hospital com dinheiro de emenda e depois o deputado desaparece e o município não tem mais dinheiro sequer para pagar o salário dos professores, dos enfermeiros e dos médicos. E esse recurso que a gente está garantindo para a cidade, como foi bem colocado pela secretária, garante R$500 mil todos os anos de custeio para a educação, de investimento para a educação. Então, eu fico muito feliz de estar em Cruzeiro. Aliás, para quem não sabe, o Paulo Felipe foi o primeiro vereador a aprovar um projeto no Congresso Nacional. Foi ele que me passou o projeto de transformar Cruzeiro na capital da Revolução de 32, que a gente conseguiu aprovar, foi sancionado pelo presidente da República. E não só esse recurso, mas também um outro, que eu não falei mais cedo para a imprensa, aproveito para fazer o anúncio agora, de R$750 mil para ar-condicionado nas escolas. E assim, eu não tenho... Eu acho que assim, é uma questão até humanitária. Uma cidade como Cruzeiro, quente como você garantir o ar-condicionado para todos os profissionais da educação e também para todos os alunos, e a gente poder garantir esse recurso e também o recurso de R$1 milhão para a Polícia Militar atender não só Cruzeiro, mas toda a região. Então, é uma alegria hoje, mais tarde, não sei se eu mereço, mas vou receber o título de cidadão cruzeirense, né, graças ao trabalho aqui da Câmara Municipal, a deferência do presidente da Câmara, a deferência do prefeito. E agora nessa parte eu de fato vou ser bem rápido, até para eu não chorar, mas a homenagem, né, que o Paulo Felipe faz ao meu pai, foi uma pessoa assim, uma das pessoas mais, se não, sem dúvida nenhuma, o homem mais importante da minha vida, e que me deixou 2 lições de 2 episódios. Ele era uma pessoa bem-humorada, né? Eu perguntava para ele da infância dele: e aí, pai, como é que era quando você era criança? Ele falou: eu era jovem, tinha menos altura, né? Não, mano, você não tinha lá, trabalhava na roça lá com seus irmãos e tal? Então, a gente plantava e colhia. Então, ele era um sujeito de poucas palavras, mas nos poucos momentos em que ele falava de uma maneira mais assertiva comigo, eu levei 2 lições muito importantes para a minha vida. A primeira, eu sempre gostei muito de língua portuguesa, sempre gostei muito de redação, sempre gostei muito de gramática. E um dia eu cheguei em casa e falei: pai, acho que eu tinha uns 9 anos de idade, eu participei aí, ganhei um concurso de conjugação verbal, né? Ou verbo transitivo direto, indireto, verbo transitivo direto, indireto, intransitivo, objeto direto, objeto indireto. E aí o pai: pô, que legal, filho. Primeiro lugar? Aí eu: não, pai, segundo. Aí ele: essa foi uma lição que eu aprendi com meu pai. Naquilo que eu me empenho, naquilo que eu me proponho a fazer, naquilo que eu gosto e naquilo que eu quero seguir para minha vida, eu preciso dar o meu máximo, eu preciso ser o melhor. E essa sem dúvida nenhuma, uma das lições mais importantes que eu levo para minha vida, até conversando com uma das minhas irmãs, tenho 3 irmãs, sou o filho mais novo, e falando, né, essa história para ela, falava: pô, o pai era meio rígido, né? E aí a minha irmã me disse que, não, olha, o pai tinha 2 maneiras, ele não falava muito com a gente, mas ele tinha 2 maneiras de mostrar que ele nos amava, né? A primeira era trabalhando o dia inteiro e sustentando a nossa casa, e a segunda era sendo rigoroso para garantir que a gente tivesse um futuro e uma vida diferente da vida difícil que ele teve. E a outra lição que meu pai me deixou, aos domingos a gente ia cedo para a feira, né? Eu nasci em Salto, ali na região metropolitana de Campinas, fui criado em Indaiatuba, e a gente ia para a feira cedo, voltava a tempo dele assistir a Fórmula 1, e teve um dia que a gente voltava, e eu sempre fui, né? Algumas pessoas acham esquisito,
Mas eu sempre fui uma criança muito tímida, sempre tive muita dificuldade de me apresentar. Eu era criança que ficava atrás da perna da mãe, quando ela tentava apresentar, meu filho com as amigas, eu sempre ficava, não, mãe, eu não quero. E aí eu virei político, né? Você vê não tem profissão que você precisa falar mais em público, que você precisa aparecer mais. E uma vez, então, voltando para casa da feira com meu pai, tinha, né, um sujeito que estava com um problema no carro, tentando empurrar o carro junto com o filho dele. E aí meu pai falou, vai lá e ajuda a empurrar. E aí eu falei, não, pai, eu tenho vergonha, não conheço eles e tal, vou chegar lá do nada e vou oferecer ajuda. Aí meu pai falou, então segura a sacola aqui. Aí ele me deu as 2 sacolas para segurar, foi ele empurrar o carro. E aí quando ele voltou, ele falou para mim, você tinha que ter vergonha de não ter ajudado. Não... Isso me ensinou pro resto da minha vida de que você não pode deixar nada pequeno ou mesquinho ou pessoal ficar no seu caminho para você ajudar as outras pessoas. E você ajudar as outras pessoas é um dever moral que você tem que ter como missão de vida você fazer a sociedade, o país e a cidade, o estado que você recebeu ser melhor para as futuras gerações. E é isso que guia a minha vida pública. Obrigado.